I like good singing. I just love real good singing. I've always said, when I get up to heaven, I want to get where they're singing. Listen, I never could get my fill of singing. You know, singing gives courage. You know that, don't you? The soldiers, when they're going to battle, you know what they do? They play music and sing and things to give them courage. And when we're going to battle, we sing and gives us courage to go on. They were gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now, come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hands. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. I find many people who can't understand why I am so happy and free. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. You like that? Let's all sing it then. We find many people who can't understand why we are so happy and free. We're filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's
with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit. There isn't a doubt. And that's what's the matter with me. Oh, when I get happy, I sing and I shout. Some don't understand it, I see. But I've crossed over Jordan to Canaan's fair land, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Because he had promised that through Isaac all the nations of the world would be blessed. Porque ele prometeu que através de Isaac todas as nações do mundo seriam abençoadas. The children of Israel down in Egypt, they knew God had promised them deliverance, so they went to praying for the promise. Os filhos de Israel lá no Egito, eles sabiam que Deus lhes havia prometido libertação, então começaram a orar pela promessa. You say, Brother Branham, if I know divine healing that God had promised it, Você diz, irmão Branham, se eu soubesse que cura divina, que Deus prometeu isso... all right. Let's take it just a moment. James 5:14. Pois bem, vamos tomar isso só um momento. Tiago 5,14. If there ain't a healing campaign in the city somewhere, he says, there's any among you sick, let him call the elders of the church. Se não houver campanha de cura na cidade em algum lugar, ele disse, se houver no meio de vós algum enfermo, chamem os anciãos da igreja, Norman oil and pray over the prayer of faith shall save the sick. façam unção com óleo e orem por ele. A oração da fé salvará o enfermo. That's God's word. God's provided way. That's right. Esta é a palavra de Deus, o caminho provido por Deus, isso mesmo. Notice, when Israel began to cry, God began to hear and provided a way of escape. Observe, quando Israel começou a clamar, Deus começou a ouvir e proveu um meio de escape. Sent Moses to them. Mandou Moisés para eles. How strange it was. After crying for deliverance, Quão estranho foi depois de chorar pedindo libertação. and when deliverance was brought to them, they failed to recognize it and refused it and had to suffer 40 years more. E quando a libertação lhes foi trazida, eles falharam em reconhecê-la e recusaram-na e tiveram que sofrer por mais 40 anos. Isn't that typical of the day? Isso não é típico de hoje? God will bring you something and you get scared of it. Deus traz alguma coisa e fica-se com medo disso. God sent the Holy Spirit to you people who didn't like all this formal church, ritualistic religions. Deus enviou o Espírito Santo para vocês que não gostavam de todas essas igrejas formais, religiões ritualistas. God sent you the Holy Spirit. Great groups of them are scared of it. Deus lhes mandou o Espírito Santo. Grandes grupos temem isto. The disciples were about to sink one night in a little boat and bounced around out on the sea and they were crying for help. Os discípulos estavam a ponto de naufragar certa noite em um barquinho, e ele balançava no mar, e eles clamavam por ajuda. And when they seen the only man that could stop the waves coming, E quando eles viram o único homem que poderia parar com as ondas se aproximando, they were scared of him and thought he was a ghost. eles ficaram com medo dele e acharam que ele era um fantasma. The only hope they were scared of it. A única esperança que tinham, eles ficaram com medo dela. There's men and women sitting here tonight with cancer, heart trouble, dangerous diseases, no doubt. Há homens e mulheres sentados aqui nesta noite com câncer, problema cardíaco, enfermidades perigosas, sem dúvida. And the only hope that you have after your doctor's done all he can do, E a única esperança que vocês têm depois de seu médico fazer tudo o que pôde, you're just as scared to reach out and trust him.
Você simplesmente tem medo de estender a mão e confiar nele. Don't be scared. Não tenha medo. Take His word. Tome a palavra dele. Stand right out there. It's God's provided way for you. Pare-se firme aí. É o caminho provido por Deus para você. God sent you here tonight for that purpose. Deus enviou você aqui esta noite para esse propósito. He never sent you here tonight for me to pray for you. Ele não o enviou aqui esta noite para eu orar por você. He sent you here tonight to accept His provided way. Jesus Christ, the atoning sacrifice for sin and sickness. Ele o enviou aqui esta noite para aceitar o caminho por ele provido. Jesus Cristo, o sacrifício expiatório pelo pecado e a enfermidade. Hope you get it. Eu espero que você compreenda isto. Notice, they cried for deliverance. Observe, eles clamaram por libertação. God sent them deliverance. Deus lhes enviou libertação. They had to wait 40 years again to receive it. Tiveram que esperar 40 anos novamente para receberem isso. In the wilderness, God promised to supply everything they had need of. No deserto, Deus prometeu que Ele supriria tudo o que necessitassem. They got out of bread. Eles ficaram sem pão. And the same Jehovah Jireh, God will provide the sacrifice to Abraham. E o mesmo Jeová Jireh, Deus proverá o sacrifício para Abraão. 400 years later was still Jehovah Jireh to provide everything that his children had need of. 400 anos depois continuava sendo Jeová Jireh para prover tudo que seus filhos necessitassem. Here it is. I want it to go way deep on the left side under the fifth rib. Aqui está. Quero que isto penetre profundamente no lado esquerdo, sob a quinta costela. Listen, He's still Jehovah Jireh, the Lord's provided sacrifice. Ouçam, ele ainda é Jeová Jireh. Israel pecasse. E Elias saiu para olhar para os céus. 3 years and 6 months no rain. 3 anos e 6 meses sem chuva. He said it looks like wrath. Divine judgment. Ele disse, está semelhante ao brote do julgamento divino. Revelation, when you see Jesus in Revelation 1, Em Apocalipse, quando viram Jesus, Boa noite com Jesus, amados irmãos. Deus nos abençoe mais uma vez. Derrame suas bênçãos sobre nós nesta noite. Continue derramando sobre nós as bênçãos do alto. Nós estamos reunidos para mais um culto de louvor e adoração a Deus. O endereço do tabernáculo é a Rua Professor Mário Celso de Almeida, número 79, bairro Esplanada Santa Terezinha, próximo ao Sesc, bem pertinho aqui do Sesc. Nossos cultos são realizados nas quintas e sábados, com início às 19 horas. Nós vamos cantar número 169. Vamos começar com este hino. O gozo do céu para mim. Tinha separado ele ali, cantou, né? Louvado seja Deus. Número 169 do nosso cenário da harpa cristã é o número 168. Ou melhor, 188 da harpa cristã. Bem sei, muitos não podem compreender, porque feliz é o meu viver, entrar na Canaã de tanto prazer, é gozo do céu para mim, é gozo do céu.
céu para mim. Os lindos acordes celestes ouvir no Evangelho que recebi. Confiar em Jesus e servi-lo aqui é gozo do céu para mim. É gozo do céu para mim. Sim, gozo do céu para mim. Confiar em Jesus e segui-lo aqui é gozo do céu para mim. Possuir o meu ser transformado em luz pelo Espírito de Jesus. Negar a mim mesmo e tomar minha cruz é gozo do céu para mim. É gozo do céu para mim. Sim, gozo do céu para mim. Negar a mim mesmo e tomar minha cruz é gozo do céu para mim. A vida eterna em Cristo gozar, o que é lá de cima buscar. Deixar meu Jesus em minha alma reinar é gozo do céu para mim. É gozo do céu para mim. Sim, gozo do céu para mim. Deixar meu Jesus em minha alma reinar é gozo do céu para mim. É gozo do céu para mim. Sim, gozo do céu para mim. Deixar meu Jesus em minha alma reinar é gozo do céu para mim. Aleluia! Graças a Deus por esta alegria, por este gozo inefável no Senhor Jesus Cristo. Número 67, nós vamos também cantar no nosso hinário, é o número 67 da harpa cristã, número 203. Número 67 no nosso hinário. Senda de pecado
Aleluia! Graças a Deus! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos felizes por estar aqui nesta noite, adorando a Ele. Nós vamos orar consistente pelo livro de oração e também lembrar deste irmão, Elias Vicente da Silva, que está internado, desenganado dos médicos. Elias Vicente da Silva. Se você deseja também levantar uma de suas mãos, fazendo conhecido a Deus seu pedido, oremos. Senhor Jesus, amado Deus e Pai celestial, há um temor nos nossos corações quando nos aproximamos de Ti. Ó grande Deus, as mãos têm sido levantadas, Pai. O coração tem sido inclinado diante de Ti. O ser humano cristão revelado, ele sabe que não consegue fazer nada sem a mão divina, sem a intervenção divina, sem a graça divina, sem a unção divina. Nada podemos realizar, Senhor, mas nós cremos no Senhor nesta hora. Nós cremos que o Senhor não olha para as nossas fraquezas nesta hora. Seres humanos falíveis que somos, Senhor. Pecadores, salvos pela graça, Senhor. Levantamos a nossa mão, apresentamos o livro de oração na presença santa do Senhor, onde os nomes foram escritos. As mãos que têm sido levantadas, Elias Vicente da Silva, este nome apresentado a Ti, Senhor. Grande Deus, curador, libertador. Uma vez lá no passado, o Senhor curou. No passado, o Senhor libertou. No passado, o Senhor abriu olhos de cego. E Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós pedimos a Tua graça sobre esses nomes, sobre essas mãos que têm sido levantadas sobre o decorrer deste culto, Senhor. Contemplamos Tua face, pedindo graça e misericórdia, pedindo que o Senhor perdoe cada pecado, cada mancha que nós temos em nossa vida, Senhor. Apague todas as nossas transgressões, que possamos estar livres para Te adorar, para Te servir. Em precioso nome, Senhor Jesus Cristo, nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.
Boa noite com Jesus. Deus, ajude mais. Esta noite, através da palavra, Deus, estamos reunidos em torno da palavra. Já cantamos, já sentimos a presença de Deus hoje. Chegamos aqui neste lugar, um lugar especial que Deus nos deu para nós adorarmos a Ele nesta cidade. E eu me sinto bem aqui, você sente também? Bem? Graças a Deus. Um lugar simples, não é um prédio formoso, né? Mas nós aproximamos deste lugar com fé no Senhor Jesus. E Ele sempre tem dado o sinal de que Ele está aqui conosco. Isso é muito bom. É maravilhoso saber que não estamos sozinhos, mas que temos um Deus que cuida de cada um de nós, nos ajuda e nos abençoa. Em especial aqui, né, neste lugar. A única coisa que Maria deveria fazer era crer, somente crer. Ela não precisou arrazoar nada, não precisou. Ela tentou questionar, né? Mas como será isto, Senhor? Como será? Aí o anjo disse: o Espírito Santo fará sombra sobre você. Em outras palavras, não traga Deus em sua mente, mas creia com todo o seu coração. Tudo estará bem. E assim somos nós também. Nós não devemos estar preocupados com respostas intelectuais. Nós, cristão verdadeiro, nós não devemos e nem temos isso, né? O cristão genuíno não tem isso, preocupação com resposta intelectual. O cristão verdadeiro não tem preocupação com perguntas intelectuais, mas nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo não pensa, ela crê somente, crê. Mas o crente verdadeiro está satisfeito, feliz e identificado com a palavra de Deus. Por quê? Porque ele busca primeiro o Espírito Santo. Tendo o Espírito Santo, o cristão tem uma natureza de cordeiro. Tendo a natureza de cordeiro, ele só diz sim. Deus fala e ele obedece. O Espírito Santo fala e ele crê. Ele é uma ovelha do aprisco do Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Nós vamos ver nossa Bíblia, irmãos. Abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 8. Vamos meditar aqui um pouco sobre testemunhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos ler juntos esse versículo? Vamos ler todos juntos? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Que o Senhor Deus abençoe a palavra nos nossos corações, e unja ela, nós pedimos, podemos assentar. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até aos confins da terra. Testemunhas. Testemunhas. Jesus sabia que antes mesmo destes apóstolos poderem sair e serem testemunhas corretas, que eles teriam que passar por umas experiências do que eles estavam testemunhando. Do que você está testemunhando? Então Pedro, ele não sabia muito bem do que ele estava testemunhando antes de receber o Espírito Santo do apóstolo Pedro. Ele não sabia muito bem. Ele falhou como uma testemunha real de nosso Senhor Jesus Cristo. O criado perguntou, tu és um deles? Não sou eu não sou não. Eu nunca vi ele. Ele não era uma testemunha real mesmo do Senhor Jesus Cristo. Até que ele recebeu o Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, Pedro fez questão de dizer que ele era uma testemunha, e foi uma testemunha real de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi preso por isso, e pagou um preço alto por isso. Mas primeiro teve que ir para o cenáculo, receber o Espírito Santo. Jesus sabia que antes mesmo desses apóstolos poderem sair e ser testemunha correta, que eles teriam que passar por umas experiências do que eles estavam testificando, testemunhando. Não seria bom hoje se cada seminário fizesse a mesma coisa? Se cada cristão fizesse a mesma coisa? Simplesmente chegasse à igreja e dissesse: agora eu aceito Jesus como meu Salvador pessoal, eu vou ficar bem aqui até eu receber o batismo do Espírito Santo. E então sairei para ser testemunha dele. Estão vendo? As coisas seriam diferentes. Vocês não acham que seria diferente? A congregação diz amém. Não teríamos aqueles testemunhos frouxos e vagos. As pessoas testificam e dizem que são cristãs, e saem e vivem outros tipos de vida, e o incrédulo chega e vê aquilo, ele diz: bem, veja ali, é esta maneira que o diabo sempre chama atenção para eles também. Você pode até depender disto. Ele é um negociante. Satanás é um negociante. Ele diz: olha, por que você vai ser crente? Você vai crente, olha a maneira que ele anda. Por que você vai ser crente? Ele é um negociante. E não subestime sua habilidade e seu ramo de negócio, porque ele sabe inteiramente como funcionam as coisas. Agora, antes que você possa ser uma testemunha, como eu disse, você tem que conhecer alguma coisa. Você realmente tem que ser uma testemunha real. Deus tinha uma testemunha real no Velho Testamento. Uns dias, uma de suas primeiras testemunhas foi Noé. Noé foi uma testemunha porque ele ouviu a voz de Deus em advertência, lhe dizendo que viria uma grande dilúvio, a água inundaria a terra, e que ele deveria construir uma arca, um enorme barco, e que a construção da arca fosse de imediato, e era para preparar um lugar para salvar o povo. Todos que entrassem poderiam
entrar e serem salvos. E ele foi testemunho de Deus, ele ouviu a palavra. Agora, a única coisa que Noé sabia é o que Deus havia dito a ele: é que ia chover, embora nunca houvesse chovido sobre a terra, porém Deus disse que iria chover. Então, se Deus disse que iria chover, então aquilo significava que choveria. Então ele foi uma testemunha da palavra de Deus, e então ele foi chamado. Ele saiu a preparar uma arca e preparou as coisas para a chuva, antes mesmo da chuva começar a cair. Então aí está uma testemunha real de Deus. Houve um povo certa vez, os judeus da tribo de Judá, de onde obtiveram o seu nome, Judá, porque eles não andaram segundo as ordens de Deus, não guardaram os mandamentos de Deus. Deus chamou o rei Nabucodonosor para entrar e levá-los cativos. Deus permitiu isso. Lá para a terra de Babilônia, cativos pelo rei de Babilônia. Muitos de nós recordamos a velha história famosa de como eles penduraram suas harpas no salgueiro chorão e não podiam cantar os cânticos de Sião. Toda a sua vitória estava perdida. Não porque Deus queria tirar a vitória deles, mas por causa do pecado que afastou a vitória deles. Se separou de Deus, que concedia a vitória para eles. É por esta razão, esta noite, que muitos cristãos não têm a vitória. É porque seus pecados os separam das bênçãos de Deus. Estão separados, sozinhos em um lugar deserto, e nossos corações estão pendurados no salgueiro chorão, porque não podemos regozijar com os hinos da igreja. Eu recordo muito tempo atrás, quando vínhamos aqui, tocávamos Chegado à Cruz do Meu Bom Senhor no piano. Quando o sino começava a tocar, entravam, quase não havia um olho seco na igreja, todos chorando, suave e brandamente. Eu simplesmente gosto do modo antigo, suave, dócil, o poder do Espírito Santo se manifestava. O poder do Espírito Santo rompia. Antes de fazermos qualquer progresso, temos que nos quebrar primeiro. Você sabe como o oleiro, o profeta estava indo até a casa do oleiro para ser quebrado, para ser feito novamente. E você sabe, se não houver uma quebra, não há como se fazer de novo. Você tem que ser quebrado primeiro, para depois ser refeito. E nós precisamos ser quebrados todos os dias, né? Eu preciso ser quebrado todos os dias, porque sou insensível. Somos insensíveis às vezes à voz de Deus. Entristecemos o nosso semelhante às vezes com palavras que não deveríamos falar. Mas o Espírito vem quando nós nos ajoelhamos para orar. O Espírito Santo vem. Ele fala assim: não faça mais isso não. Não faz mais isso não. É o Espírito Santo que nos constrange a corrigir os nossos erros. Não fale assim mais daquela maneira não. Seja mais dócil com o seu filho. Seja mais dócil com o seu sogro, seja mais dócil com sua sogra, seja mais dócil com sua família. É o Espírito que faz isso. O homem não dá conta de fazer isso, mas o Espírito Santo quebra aquele vaso e faz ele novinho de novo. É como exatamente como o chão. Se você vai ter uma lavoura, vai plantar alguma coisa, você tem que quebrar aquele solo, passar com o trator, né? Arar, cortar aquela terra dura, virar ela primeiro, retirá-lo todo, e depois que você faz aquilo,
faça grade, né? Tipo, gradeia, corta a terra, gradeia. Então você pode plantar a semente e ela vai brotar. Depende do tipo de semente que você plantar. Então, enquanto está quebrado o solo, assim, enquanto a lavoura está, o chão está todo quebrado, é hora de plantar a semente. Então, estes irmãos que se afastaram da terra prometida lá na Babilônia, foram levados cativos, porque os seus pecados os haviam separado de Deus. E eu sou apenas o suficiente antiquado para crer nesta noite, visto que quando a igreja ou qualquer indivíduo começa a brincar e flertar com o mundo, você terá a mesma experiência, você estará se afastando de Deus quando você estiver flertando com o mundo. Flertando com o mundo. O profeta diz: eu tenho estado no ministério agora há 20 anos e já vi toda sorte de espécie diferente de gente pelo mundo, mas eu lhes digo, amigos, pode que olhem uma reunião antiga, eu gosto. Flertando com o mundo. Alguém passou certo dia e disse, enquanto eu estava pregando aqui, ele disse, aquela mulher disse, Billy, como podia você pregar e aquela mulher sentada ali atrás, com descortesia, chorando e gritando amém? Eu disse, talvez tenha sido isto, tenha sido por causa disso que eu estava pregando, cheio de Deus naquela noite. É por isso que eu estava animado, gritando contra o pecado, é porque tinha alguém gritando amém, aleluia e glória a Deus. É por isso. Disse, bem, isto quase acabaria comigo, se eu estivesse tentando pregar e alguém se comportasse daquele modo, gritando aleluia, amém. Eu disse, aquilo não me atrapalhava, disse o profeta, aquilo não me atrapalhava, irmão, aquilo me animava. Ele disse, era ela uma pecadora terrível ou algo assim? Eu disse, não, Senhor, ela era uma cristã cheia do Espírito Santo. E chorando? Eu disse, sim, a Bíblia diz, aquele que parte andando e chorando, sem dúvida voltará novamente, trazendo consigo preciosos feixes. Aleluia. Amém. Isto é certo. Aquele que parte semeando, vejam, e semeando em lágrimas, sem dúvida, voltará novamente, trazendo consigo preciosos feixes, regozijando enquanto volta, colocando as primeiras coisas em primeiro lugar, quebrantando-se, refazendo-se, então volta regozijando, amém, correto. Estes filhos de Israel chegaram lá e estavam sob outro rei agora, sendo dominados. Seu próprio rei havia sido levado com eles, cativo também. Estavam sobre outro domínio, um rei cruel, rei Nabucodonosor. Então um dia ele disse que se qualquer pessoa, quando ele fez, levantou uma grande imagem nos campos, ele disse que cada pessoa que não se inclinasse diante daquela imagem deveria ser lançada na fornalha ardente e ser queimada. Que acordo foi feito, que aqueles rapazes deveriam ser queimados, cada um. E haviam lá três lá que anteriormente tinham recebido resposta à oração, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles viraram suas costas para aquela imagem e eles disseram, que te seja conhecido, ó rei, uma testemunha. Que você note isso, rei. Presta atenção, em outras palavras.
Eu quero que você observe isto. Deus quer que suas testemunhas sejam inflexíveis. Não uma testemunha hoje e amanhã não ser uma testemunha. Fraco, titubeando. Mas Ele quer que você seja sempre uma testemunha viva dele. Eu quero que você observe isso. Eu estava pregando em um culto fúnebre hoje e cortando fortemente. Alguém me questionou e disse: eu creio que a maior parte das pessoas eram pecadores, não aceitaram a Cristo. Eu pensei que talvez eu tivesse sido um pouquinho duro demais, diz o irmão Branco. E quando eu estava saindo no carro da funerária, alguém se aproximou e me deu um tapinha no ombro e me disse: pregador, eu quero fazer um comentário a seu respeito. Eu pensei: Ele disse: é dessa maneira que eu acho que se deve pregar. Ele disse: eu não gosto de religião aguada. Eu pensei: rapaz, a esperança para você, isto é certo, que realmente se coloque isso no lugar que merece estar. É exatamente correto. Então esses filhos de Israel, estes três, Sadraque, Mesaque e Abednego, três testemunhos do Deus vivo, Deus nunca ficou sem uma testemunha na terra, Ele sempre tem uma. Agora eu quero que você entenda isso muito bem. Deus nunca em tempo algum ficou sem uma testemunha na terra. Ele sempre teve pelo menos um homem sobre o qual Ele pudesse colocar as suas mãos e dizer: este é a minha testemunha. Será que Ele poderia colocar a mão sobre nós hoje e dizer: este é a minha testemunha? Será que Ele poderia colocar a mão sobre o jovem, sobre a jovem hoje e dizer: este é a minha testemunha? Chegou a ser um só homem, certa vez. Ele sempre teve uma. E ele teve uma vez Jó, era a sua única testemunha. E Abraão na terra, sua única testemunha. Mas Deus tinha uma testemunha, sempre terá. Alguém testemunhará por Deus em algum lugar. Alguém testemunhará por Deus em algum lugar. Agora, após algum tempo, queremos descobrir o que é realmente uma testemunha. O que é uma testemunha? Agora, algumas pessoas dizem: eu testifico na igreja, eu sou uma testemunha na igreja. Eu subo lá, pego o microfone e dou o meu testemunho. Isso é bom, o profeta diz. Mas, irmão, deixe a sua luz brilhar em lugares escuros, onde seja realmente necessário que ela brilhe. Nos cantos, nas estradas, nos bares, por lá, nas ruas, seja lá onde que for que você vá. Deixe sua luz brilhar como uma testemunha. Amém. Observe então, a prova ardente chegará. E cada homem que testemunhar por Deus terá que passar por provas ardentes. Não é estranho como Deus guia o seu povo? É muito estranho. É muito estranho a maneira que Deus guia o seu povo. É muito estranho. Então, logo que Jesus foi batizado, Ele foi para o deserto. Para que Ele foi para o deserto? Para ser tentado pelo diabo. Tão logo que Ele foi batizado, tão logo que Israel saiu sob o sangue circuncidado, o Espírito Santo os guiou na forma de uma luz diretamente para o Mar Vermelho, e ali estavam encurralados, montanhas de um lado, deserto do outro lado, o exército de Faraó se aproximando, e o Mar Vermelho como muros interrompendo. Deus os dirige novamente àquele lugar. Por quê?
para obter glória. Então Moisés orou e Deus lhe disse para marchar em direção do Mar Vermelho, segurando a sua vara na sua frente, e enquanto ele andava, o Mar Vermelho se movia de um lado para o outro, exatamente através do Mar Vermelho. Por quê? O caminho de Deus seguia atrás dele, através dele. Logo que eles saíram dali, foram bem em direção ao deserto do pecado. Estranho, o caminho de Deus os guiou através daquela grande tentação ali, quando murmuraram contra Deus. Eles seguiram ali em diante, dali em diante, de uma murmuração a outra murmuração, de uma prova a outra prova. Como o velho hino diz, alguns através de águas, outros através de tempestades, outros através de profundas provas, porém todos através do sangue. Esta é a maneira de Deus guiar, dirigindo suas testemunhas. Agora, quando chega a hora do teste de fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: o nosso Deus é capaz de nos livrar da fornalha ardente. No entanto, se ele não fizer isto, nós não nos inclinaremos diante da sua estátua ao rei. Nós não vamos inclinar a sua testemunha. Eu gosto disto, eu gosto desta velha coragem. Como o velho Bud Robson, ele dizia: Senhor, dá-me uma coragem firme, como o cerne de madeira de lei. Esse é o tipo de testemunha que se deve ter, coragem. Deus gosta que sejamos. Então eles aqueceram a fornalha 7 vezes mais quente do que de qualquer ocasião antes. E assim que o diabo faz, irmão. É assim que ele faz. Ele não faz nada pela metade. Ele empurra tudo que ele tem contra você. Bem você. Mas graças a Deus, Deus tem uns empurrões que ele mesmo dá de volta. Isso é certo. Muito bem, veja. Então ele disse: mas agora, observe, eu posso ver o rei Nabucodonosor sentado ao lado daquela grande fornalha, e a fumaça, os céus estavam vermelhos, muito quente. Eu imagino que houve uma reunião de oração que se deu a noite toda. Você sabe, quando se chega a uma prova, aqui está, este é o problema com a igreja hoje. Conta-se com os próprios sentidos e as habilidades humanas, em vez de levar ao Senhor em oração. Isso é correto. Hoje, para começarmos, ao enviar alguém a algum lugar, bem se diz, nós vamos ter um pequeno conselho. Nós reuniremos e dizemos: devemos fazer isto, ouvir aqui e fazer aquilo. Mas a Bíblia nos diz, antes de enviarem os apóstolos, eles reuniram, jejuaram e oraram, e o Espírito Santo disse: separem-me Paulo e Barnabé. O Espírito Santo, observem, não a opinião de homens, mas o Espírito Santo dirigindo e guiando. Amém. Observem isso. Agora, reunião de oração a noite toda. Então eles tinham que mostrar do que eles eram feitos. Irmão, cada pessoa que professa ser um cristão, uma vez ou outra, você vai ter que mostrar do que você é feito. O diabo vai desafiar você. O diabo vai desafiar você. Agora, a única maneira, o diabo vai te desafiar. E um homem que está morto em Cristo, você pode lhe oferecer uma bebida, ele vai te desafiar. A Bíblia diz que se o Espírito vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. E o Espírito vai te desafiar, o diabo, o Espírito mau vai te desafiar. Vai colocar uma garrafa de cachaça na frente daquele que foi liberto da vida. Mas se ele foi liberto pelo Espírito Santo,
ele se levantará em força contra aquilo. Ele não precisa ser. Cada luta, cada prova que nós passamos, cada um tem uma fraqueza, mas se o Espírito Santo estiver ali dentro, e verdadeiramente será livre aquele que o Espírito Santo o libertar. Esteja certo disso. É isto. Esteja certo de que lá no fundo do seu coração, Deus o separou das coisas do mundo e o fez uma nova criatura. Então vá e diga ao povo que você é um cristão. Diga ao povo que você é um cristão. Até que isso aconteça, até que você não seja realmente uma testemunha. Não diga não, mas quando o Espírito Santo descer no seu coração, talvez você não precisará nem dizer que você é um cristão. As pessoas verão, através das suas atitudes, através da sua maneira, que você é um cristão, que você é uma testemunha real de Jesus Cristo na terra. Você é um cristão. Até que isso aconteça, permaneça no altar mesmo e morra, até que você esteja tão morto quanto possa estar, correto? Morra, até você estar morto, que não possa nem mesmo, bem, isso é certo, morto, sabe? Eu acho que hoje nós enterramos muitas pessoas vivas. O anjo dizendo, o anjo dizendo, eu vou mudar este quadro, o anjo falando. E Deus disse, eu sei que você pode mudar este quadro, Senhor Deus. Mas ele disse, Gabriel, coloca a tua espada de volta na bainha, eu não posso te deixar herdar. Então eu vejo chegando aqui à sua esquerda, aqui vem um grande anjo poderoso chamado Amargura. Ele tem controle das águas. E ele cai diante, se ajoelha, prostrado ao Senhor, e diz, Senhor, olhaste tu para aquelas testemunhas? Eles estão para serem queimados nesta manhã, Senhor, porque eles estão testemunhando de ti. Disse, sim. O Senhor disse, eu os observei. E o anjo disse, deixe-me descer, eu varrerei a Babilônia da face da terra. O anjo Amargura, eu varrerei a Babilônia da face da terra. Eu creio que ele poderia ter feito isso. Ele disse, tu me deste as chaves, e durante o tempo do mundo antediluviano, eu inundei tudo com água, e lavei para ti. Eu farei a mesma coisa nesta manhã, se tu apenas me permitir. Eu posso ouvi-lo dizer, sim, Amargura, está certo, você pode fazê-lo. Eu sei que você tem capacidade de fazer, mas eu não posso te deixar ir. Por que, Senhor? Pergunta o anjo. Fique aqui ao meu lado. Fique aqui ao meu lado esquerdo, porque eu não posso te deixar ir. Eu mesmo vou. Eu os observei a noite toda. Eu observo as minhas testemunhas. Eu vigio a minha palavra também para cumpri-la. Eu simplesmente não posso te deixar ir, porque eu mesmo vou. Eles já estão a um passo agora para entrarem na fornalha ardente. Não é isso estranho? Deus deixa você chegar até o último passo do caminho. Parece que Ele não está se importando com você. Ele fica sentado te observando. Mas Ele está observando você. Ele está te olhando. Eu imagino quando ele estava olhando para a Babilônia, seus olhos estão nos pardais, e eu sei que ele vela por mim também, por você também. Ele observa. Repare, então eu posso vê-lo enquanto ele se levanta no seu grande trono. Suas roupas sacerdotais caíram ao seu redor, e ele olhou para lá, e um grande, enorme trovão encontrava-se lá do lado norte. Eu posso ouvi-lo dizer, vinde aqui, vento leste, vem aqui, vento oeste, vem aqui, vento norte e vento sul. Eu
vos quero dirigir nesta manhã. Eles se posicionaram sobre o trovão e ribombaram ao lado do trono. E ele pisou sobre aquele grande trovão, estendeu a mão e segurou um relâmpago com a forma de zigue-zague que estrondou através do céu assim. E logo eles deram aquele passo final para entrarem na fornalha. Ele desceu pela árvore da vida, ou corrente da vida, e apanhou uma grande folha de palmeira para os abanar. E quando eles chegaram naquela fornalha ardente, havia um como filho do homem, havia um como filho de Deus de pé no meio deles, abanando todas as virações do fogo para longe, levando o calor para longe com aquela folha, para longe deles, e enquanto queimavam por muito tempo, testemunhas reais e verdadeiras. Deus se colocará ao seu lado da testemunha verdadeira, isto é certo. Então observem, quando havia todo aquele calor ali, e o fogo queimando, o coração daquele rei se perturbou. Ele disse: vá, abra a fornalha, e veja se restou alguma cinza lá. Abra a fornalha, veja se restou alguma cinza. E quando eles abriram a porta com um puxão, ele se levantou e disse: quantos vocês colocaram ali? Eles disseram 3. E ele disse: eu vejo 4. E o outro parece o Filho de Deus de pé ao lado de sua testemunha. Deus sempre estará ao seu lado, ao lado da sua testemunha, amém? Você sabe que essa é a verdade, não sabe? Deus fará distinção e se colocará ao lado dos que testemunham por Ele. Ai, glória a Deus! Deus estará ao seu lado. Deus deixa você chegar até num ponto que você diz: eu não vou suportar mais. Casos, sempre há casos assim. Mas Ele, no momento certo, na hora certa, a Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele está nos contemplando, nos olhando os seus filhos e cuidando de cada um de nós. Então observem, quando havia todo aquele calor ali, eu vou saltar aqui um pouco. Deus sempre estará ao lado de sua testemunha, amém? Você sabe que essa é a verdade. Deus fará distinção e se colocará ao lado dos que testemunham por Ele. Certa vez havia um rapazinho chamado Davi. Ele saiu para levar algumas uvas passas para os seus irmãos. Certo dia, que estavam em guerra, e seu pai Jessé o enviou. Saul era o rei, os filisteus estavam de um lado e os israelitas do outro lado, numa vala no meio deles, com uma enorme corrente de água fluindo. E como o diabo sempre faz, quando ele acha que ele está com vantagem, irmão, ele realmente provoca. Então ele tinha um grande sujeito ali com cerca de 2,13 metros de altura, 2,43 metros de altura, talvez um pouquinho mais, enormes ombros, como a porta de um celeiro, grande lança e armadura. E ele se colocou ali. Ele disse: agora eu vou lhe dizer o que nós faremos. Eu sou a testemunha aqui pelos filisteus, a testemunha dos filisteus. Vamos ter uma testemunha de lá agora então, dos filisteus, e que os exércitos não lutem, mas que nós saiamos e lutemos. E se eu matar o vosso soldado, então todos vocês nos servirão. E se ele me matar, então nós lhe serviremos. Veja, porque ele era grande, porque ele era forte. Vem como o diabo faz, quando ele acha que está com uma vantagem, ele se gaba, ele se jactancia, ele se comporta desta maneira. Saul, com 2,13 metros, ele mesmo tinha medo de sair ao encontro daquele gigante. E os exércitos de Israel estavam derrotados, todos encostados ali, desanimados, porque não tinha ninguém para lutar com aquele homem, observando o outro lado.
Após algum tempo, ali vem um rapazinho andando por ali, pequeno, um rapazinho ruivo, não muito grande, um rapazinho magrinho, de aparência delgada, mas ali havia algo pulsando sobre aquela velha jaqueta de pele de ovelha, que o restante deles não tinham. Ele chegou ali em cima e deu a seus irmãos algumas uvas passas, e estava falando com eles sobre a guerra. Após algum tempo, este grande gigante saiu e vangloriou-se, exatamente na hora errada, e disse: quem virá para lutar comigo? E Davi disse: quem é este sujeito? Quem é ele? Aí eles disseram: Davi disse: vocês querem me dizer que deixarão este filisteu incircunciso ali de pé, desafiar os exércitos do Deus vivo? Que tenhamos alguém ali que testemunhe dos poderes de Deus. Todos eles estavam com medo. Ele disse: eu irei lutar com esse gigante. Eu gosto desta coragem, diz o profeta. Eu irei, deixe-me lutar com ele. Ora, ele subiu, eles o levaram até Saul, e Saul disse: bem, aquele homem é guerreiro desde a sua mocidade. Ora, ele tem sido guerreiro desde sua juventude, e você não é nada, a não ser um jovem. Veja, aleluia, eu gosto disto, diz o profeta. Bem aqui, Davi disse: veja teu servo, veja teu servo a Saul. O Senhor me permitiu matar um urso com uma funda. Ele me permitiu tirar um cabritinho da boca de um leão e matar aquele leão. Eu o agarrei pelas barbas e o tirei dele. Eu sou uma testemunha de que Deus é poderoso. Aleluia! Eu estava em algum lugar, ele tinha visto algo, ele tinha colocado o poder de Deus ao teste, e ele era uma testemunha real de Deus. Ele disse: eu sou uma testemunha real de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é certo. Oh, glória a Deus! Nós precisamos de alguns testemunhas reais e verdadeiras do Senhor Jesus. Hoje nós pregamos a história ao redor do mundo todo e a ressurreição de Cristo, mas e você como indivíduo, ao seu coração, tem ele ressuscitado em uma nova vida? A velha vida morreu, você está vivendo uma nova vida? Davi disse: vocês vão deixar aquele filisteu incircunciso ficar ali e dizer estas coisas? Ora, ele disse: eu vou lutar com ele. Então, de repente, Saul disse: bem, se você está decidido ir, eu lhe darei a minha armadura, eu lhe darei o meu escudo, o meu capacete e a minha espada. Ah, que coisa! Ouçam, quando o pequeno Davi pegou aquela enorme coisa, imagine os pequenos ombros, mais ou menos assim, pequenos, e aqueles ombros daquele escudo, mais ou menos, muito maior do que os dele, daquele peitoral. Eles colocaram aquilo sobre ele. O coitadinho não podia nem andar direito com aquilo. Ouçam, nós descobrimos que um escudo eclesiástico não encaixa em um homem de Deus. Isto mesmo, toda a teologia não encaixa no poder de Deus. Não se precisa de teologia, não se precisa de cultura. O que se precisa é de um coração rendido à palavra de Deus para ser uma testemunha real e verdadeira. Isto não encaixaria em um homem de Deus. Ele disse: tire esta coisa de mim, eu não preciso de ter um grau de PhD, amém? Eu sou uma testemunha, de quê? Disse: eu nunca experimentei esse tipo de coisa, essas armaduras, eu não sei nada sobre sua teologia, deixe-me ir da maneira que o Senhor me livrou do leão e do urso. Oh, glória a Deus! Isso é o que eu digo hoje, irmão. Não me deixe ir com alguma psicologia, mas deixe-me ir com o batismo antiquado, antigo batismo do Espírito Santo, que me tirou da boca da Batista, que me libertou da boca da igreja, mas que me levou para Cristo. Oh, ele disse: eu não posso ir com tudo isto, pois nunca experimentei, eu não conheço nada sobre isto. Como saberei como me colocar ali de pé e repetir todos estes credos e tudo mais assim? Eu não sei nada a respeito. Ele disse: tire toda esta coisa de mim.
Então eles tiraram aquilo e ele se sentiu muito bem quando isso aconteceu. Ele estendeu a sua mão para trás e apanhou sua pequena funda. Ele teve vontade de correr. Você sabe como se sente quando se tem a funda na mão? Ele olhou ali e Golias disse: o que você fará? Davi disse: eu já estou indo, me espere, eu já estou indo. Apanhou essa pequena funda, correu para o outro lado do riacho e apanhou 5 pedras e colocou uma ali e enrolou com suas mãos. E Golias disse: você quer me dizer que aquele pequeno santo rolador que você sabe, aquele pequeno sujeito sem nenhuma instrução, ou seja o que for que ele seja, vai sair ao meu encontro ali? Ele disse: eu com todos os meus graus e tudo, ora, ele jamais me vencerá. Eu não posso nem mesmo perder meu tempo com aquele sujeitinho falando sobre cura divina, falando sobre o poder de Deus, falando sobre a salvação. Eu não posso nem mesmo perder meu tempo com ele. Mas ele era uma testemunha do que ele falava. Se alguma vez um homem ou uma mulher for testemunha do que ele está falando, não se preocupe, eles terão que perder tempo, porque a hora de matar o porco vai chegar, irmão, e as coisas estarão prontas para isto. Isto mesmo. Sim, Senhor, certo. Ele colocou aquela pedrinha ali naquela funda. Ali foi ele, atravessou o riacho e subiu a colina, correndo para o encontro desse gigante. Não correndo desse gigante, mas correndo para o encontro desse gigante. Ora, ele disse: veja, ele disse: você vem ao meu encontro. Ele disse: bem, eu o levantarei com a ponta da minha lança, disse Golias. Provavelmente a lança tinha 9 ou 12 metros de comprimento. Disse: eu apanharei ali e darei a sua carne às aves para comerem hoje. Veja, Davi é uma testemunha agora. Ele sabia do que estava falando. A oposição estava contra ele, claro que estava. Ele era contra ele. Mas ele sabia, ele era uma testemunha real de Deus. Ele sabia do que ele estava falando. Então ele disse: você vem ao meu encontro com um filisteu, no nome de um filisteu, com uma armadura e com uma lança. Porém eu lhe saio ao encontro no nome do Senhor Deus de Israel. Aleluia! Esta é a diferença. Esta é a diferença. Isto é o que faz a diferença. E ele disse: hoje eu vou te matar, vou cortar a sua cabeça e dar para as aves do céu. Olha, o gigante riu na cara dele e foi em sua direção para o matá-lo. O pequeno Davi começou. Quando ele estava para lançar a funda, observe, ele tinha 5 pedras, J-E-S-U-S, 5 letras, Jesus, envolvido em seus dedos. E irmão, é fé, irmão. De vez ele fez com que aquilo funcionasse corretamente, girando e girando e girando. E quando você tem fé em Jesus Cristo operando em movimento contínuo em sua alma, algo vai acontecer. O pecado e a enfermidade se afastarão de você. Os demônios se espalharão como baratas no chão em tempo de verão, quando se acende a luz. Aqui vem ele, a fé em Jesus. Aqui vem ele: eu vou ter encontro no nome do Senhor Deus de Israel. E ele começou a girar aquela funda. O Espírito Santo acertou aquela pedra bem naquele filisteu e o matou. Davi apanhou a espada dele próprio e cortou sua cabeça, e a levantou e disse: vejam, rapazes, disse: aqui está, eu lhes disse que Deus faria isso, aleluia. Ele era uma testemunha real de Deus. Ele sabia do que ele estava falando. Ele o havia experimentado. Ele o havia provado. Ele não sabia nada sobre armadura. Ele não sabia nada sobre lança. Porém, ele sabia o que tinha na sua mão. Deus estava com ele. Eu não sei. Nós não sabemos sobre todas suas grandes ideias e coisas assim. Mas nós sabemos sim o que é o Espírito Santo, e sabemos o que ele faz por nós. Então queremos ser
uma testemunha real. Queremos esse Espírito Santo nos dirigindo, queremos esse Espírito Santo dentro dos nossos corações, queremos que Ele acuse cada vez que eu errar. Senhor, que esse Espírito Santo me acuse quando eu errar. Nós queremos Ele do nosso lado, nós não queremos entristecer este Espírito Santo. A Bíblia diz: não entristeçais ao Espírito Santo, do qual estáis selados até o dia da redenção. Senhor Deus, oh Pai Celestial, ajuda-me a ter isto dentro do meu ser, Senhor. Ser uma real testemunha, cada um de nós aqui, Senhor, na igreja, ser uma real testemunha do Senhor Jesus Cristo nesta terra, ainda que falhando, ainda que cometendo enganos, mas sempre lembrar desta graça, deste Espírito Santo que nos corrige, e acertarmos, que temos que acertar, e vivermos na presença do Senhor, docilmente, amavelmente, agradando a Ti com nossas atitudes, com nossas palavras, com os nossos pensamentos, no nome precioso de Jesus Cristo. Desejamos isso para nós e cremos que estamos recebendo nesta noite, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Nós já Te agradecemos por ter estas bênçãos. Amém, Senhor. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual estáis selados até o dia da redenção. Deus abençoe cada irmão. Deus nos guarde. Vamos levantar nossas mãos. Senhor, nos livra dos males desta noite. Vamos dizer todos juntos? Senhor, nos livra dos males desta noite e nos guarde para a hora da sua aparição. Amém. Graças.